Aleluia. Deus seja louvado, amém? Amanhã é feriado, o culto pode ir até às 11 hoje. Glória a Deus. Vai ter crente nessa igreja, hein? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vocês podem se assentar, graça e paz àqueles que estão online. Saia da cozinha da Marta e vai para a sala de Maria, que é melhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, amém? Hoje é dia dos pais, não é? Que maravilha, né? Dia dos pais. Deixa eu olhar a hora. Ok. Você na tua casa, preste atenção, anote tudo. Deus vai falar com você. Antes de entrar na ministração, quem for colocar aqui para mim, ó, é João 11. Quem está lá em cima ouviu? Não tem comunicação? Não consegue ouvir lá, né? Já ouviu? João 11. Mas não precisa pôr já não. Primeiramente nós vamos orar pelos pais. E como a Vanessa deu um testemunho, e ela disse algo interessante. O papel da igreja, dos escolhidos de Deus, está à frente de uma missão, de uma obra, é realmente sim ensinar a igreja. Ensinar a igreja. E trabalhar para levar a igreja a crer e acreditar. Hoje é um dia especial. E vocês sabem que eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Na verdade, a minha vida é um livro aberto. E se você abrir, você vai ler vários versículos bíblicos. Hoje foi dia dos pais, não foi? E eu almocei com meu filho e ele fez o almoço para mim. Fez o almoço para mim. Comprou uma camisa linda para mim. Velho também tem desejo, tem sonho. Diz em Joel 2. Mas o que eu quero dizer para você, como que Deus é maravilhoso. Porque o meu filho ele gosta de surpresa. E ele está aqui com a sua esposa e ele não me disse nada. Que ele estaria aqui hoje. Ele não me disse nada. E quando eu vinha vindo para cá sozinho, porque a apóstolo Auxiliador está em Manaus, num congresso lá, de mulheres, no Ministério Internacional da Restauração, do apóstolo René e da apóstola Marita. Eu falei, vou orar para os pais. O Espírito Santo me disse o seguinte, você não vai orar. Olha o que ele me disse. Porque lá a última fala de Deus, em Malaquias capítulo 4, verso 6, Deus diz assim, que enviaria o profeta no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu acredito que como o meu coração sempre foi convertido para minhas filhas e para o meu filho. E eu acredito que o seu também. E eu acredito que o coração do teu filho e da tua filha, se ainda não converteu para você, vai se converter, porque é palavra de Deus e promessa de Deus. Mas olha que né, jovem que gosta de falar assim, né, coisa doida, né? Ok, então eu não vou orar. E ele disse assim, um filho vai orar. Eu falei, um filho? Um filho que ainda não casou. Porque normalmente quem casou já é pai. Um filho que ainda não tenha sido pai. Não é estranho, não? Um filho. Então eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá e o Senhor vai ter que me mostrar que filho é esse que vai orar pelos pais. E de repente, quem é que chega aqui? O meu filho, com a sua esposa, o pastor Erics. Então eu quero que o pastor Erics venha aqui em cima orar pelos pais. Dê um aplauso a Deus. Aleluia. E um detalhe, ele vai orar,
Às vezes chama aqui e tal. O Espírito Santo diz que é para os pais ficarem em pé, onde eles estiverem. Você não precisa vir aqui na frente, você vai ficar em pé. E o Espírito Santo me disse assim: eles vão permanecer sempre em pé, diante de Deus. Então vocês, pais, vão ficar em pé e vão receber a oração do pastor Erickson. Amém. Se você puder, estende as mãos aí para o pai mais perto de você. E você que também é pai, que está nos assistindo, que você seja alcançado pelas nossas orações e que você já comece a orar. Se o seu pai está aqui, se o seu pai não está aqui, já comece a orar por ele também. Ore pelos pais que estão aqui na igreja. Deus, nesse momento nós queremos orar por todos os pais aqui, Senhor, nessa igreja e que estão nos assistindo, e os nossos pais que talvez ainda não foram alcançados pela sua mensagem. Nós oramos, Deus, que nesse momento tão importante da nossa nação, os pais sejam levantados, Deus, que o testemunho do Evangelho seja, Senhor, propagado através da vida que eles levam em casa, com as suas esposas, com seus filhos. Por isso nós te pedimos, Senhor, guarda a vida de cada um desses pais, que o Senhor os abençoe com entendimento, sabedoria para lidar com a sua família, que o Senhor venha dar força e discernimento, Pai, para avançar no seu trabalho e trazer a provisão necessária. Nós oramos, Pai, que nesse lugar onde o inimigo tem atacado tanto, tentando manchar essa imagem, que ajuda o entendimento de quem o Senhor é. O Evangelho de Jesus, através dessa igreja e dos pais aqui representados, o inimigo será envergonhado, Pai. Eles serão homens de integridade, de que não poderão apontar qualquer tipo de defeito. Eles serão fiéis às suas esposas, protetores da sua família, e que o Senhor os dê, Senhor, os sonhos do seu coração, aquilo que às vezes eles nem abrem para sua família, aquilo que eles choram sozinhos, porque eles precisam ser fortes. Diante de Ti, Pai, eles não precisam, porque eles são filhos. Então nós oramos que o Teu Espírito seja com eles todos os dias da sua vida, que o Senhor venha abençoar os seus filhos, suas filhas, sua família seja restaurada, o seu lar seja guardado pelo Teu Espírito Santo, e que em nome de Jesus Cristo, esses pais verão as promessas de Deus sendo cumpridas na sua família. Nós oramos por salvação para todos aqueles que ainda não foram alcançados. Nós te pedimos, Pai, que esses homens um dia venham dar testemunho daquilo que o Senhor fez, e eles dirão que foi sempre o nosso Deus. Por isso nós oramos que eles sejam abençoados grandemente, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Todos os pais abençoados, amém? Agora você vai comigo, João, quem está lá em cima vai colocar a música aí embaixo? João, capítulo 11. E eu quero ler alguns versos com você, com calma. Põe do 17 ao 30. No 30 nós vamos fazer uma parada, eu quero explicar algumas coisas muito importantes, que vai colocar você na ministração de hoje. Então vamos lá. Todos conseguem enxergar bem? Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Presta atenção, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ele não tinha chego ainda, ele estava vindo, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Isso, próximo. E Marta chegou daquele jeito. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Presta atenção nisso. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Deixa esse versículo aí. Eu já expliquei aqui, mas eu creio que talvez você não ouviu, pode ser que você tenha esquecido. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Marta, ela representa a nossa alma. E Maria, ela representa o nosso espírito. A nossa alma, ela trabalha muito com lógica, com razão, com desejos. Já o nosso espírito, ele trabalha com as orientações de Deus. Sem as orientações de Deus, o nosso espírito não é nada. E quando a nossa alma ela está mais fortalecida, as nossas decisões são precipitadas. Não é muito estranho que quando Jesus ele está chegando, ele nem chegou. E Marta já se apressou para ir correndo encontrar com Jesus. E o que ela faz? Ela vai cobrar Jesus. Uma coisa muito interessante que alguns já aprenderam aqui. Se você ler a Bíblia, Maria aparece 3 vezes na Bíblia. E Marta aparece mais vezes. O que tem mais aparecido na tua vida? A tua alma, teus desejos, ou as orientações de Deus e as ações do Espírito Santo? Maria, ela aparece 3 vezes. As 3 vezes ela está, a primeira sentada aos pés de Jesus, aprendendo. A segunda, ela está de joelho, chorando, por causa do irmão morto. E a terceira, ela está de joelho, agradecendo a Jesus por tudo. Marta, você nunca vai encontrar Marta de joelho. Marta está sempre de pé, como nesse exemplo, ou cobrando, ou trabalhando, ou falando algo, mas você nunca vai ver Marta de joelho. E Maria todas as vezes está de joelho. Você veja que ela se apressa a encontrar com Jesus. Jesus não tinha nem chego. É quase a mesma coisa, ela está indo numa visita à tua casa, tu sai correndo e encontra com ele um quarteirão antes. Você tem que esperar ele chegar na tua casa. E ela cobra Jesus, e você viu na leitura que ela voltou para casa, avisou Maria: o mestre te chama. Então você veja aqui, o Espírito de Deus chama o teu espírito nessa noite para você receber essa palavra que vai vir. E precisa alcançar a tua alma. Precisa alcançar a tua alma tem que se converter. Porque senão você vai viver sempre em guerra. E você acha que com o diabo, nem com o diabo de repente o diabo está até de férias. É você com você mesmo. Porque a tua alma está querendo coisas que o teu espírito sabe que você não pode ter. E para encerrar e entrar ali no texto, sumiu daqui, não sei porquê, voltou. Jesus, então Marta faz essa cobrança, volta para casa, avisa Maria. Veja bem, o que aconteceu de extraordinário aqui, de uma maneira negativa. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar em que Marta o encontrara. A nossa alma, quando não está dirigida pelo Espírito do Senhor, sabe o que acontece? Em vez de ajudar, atrapalha. Grandes homens de Deus têm dito, quando você olha no espelho, você está vendo o teu pior inimigo. Como você ouviu no domingo, eu acredito que você ainda não esqueceu. Os 3 pregos, lembram? Quem lembra dos 3 pregos? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder, achá-la.
Você lembra que é muito fácil dizer não para os outros? Às vezes a pessoa até enche a boca para falar não. É muito fácil falar não para Deus. É muito difícil dizer não para nós. E às vezes a nossa alma, em vez de ajudar, atrapalha. Eu acho essa revelação fantástica. Marta, Jesus, e veja que Jesus foi lá, tinha muita gente. Jesus não curou ninguém. Aonde que Jesus chegava, ele curava a gente. Aqui ele não curou ninguém. Por que ele não curou? Ele não foi lá para curar ninguém. Na agenda de Deus, Marta queria que ele tivesse indo curar Lázaro. Na agenda de Deus não era curar Lázaro. Na agenda de Deus era ressuscitar a Lázaro. Para que muitos judeus crescem. Às vezes você está querendo tirar o bolo do forno antes da hora, ele vai estar cru. Ele vai estar cru. Então, o tempo de Deus, o kairos de Deus é muito importante. Você que está aqui nessa noite, você que está na tua casa, entender que para Deus, o cronos nosso não tem significado algum. O tempo dele é perfeito e o tempo dele é o tempo do Espírito. Você entendeu isso? Dê um aplauso a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, João 11, 38 ao 40. Pode pôr aqui de novo. A ministração vai sair daí. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Foi para isso que ele veio ali. Foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Diga amém. Faça uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Tua palavra, ela é maravilhosa. Pelo Espírito do Senhor, Paulo escreve que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parecem loucura. E não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Às vezes nós achamos que a fé é uma virtude da alma. Não. A alma nossa gosta da lógica, gosta da razão, gosta do natural. Mas o nosso espírito, ele ama a fé, ele ama as revelações. Que nessa noite, Pai, esta palavra venha nos ajudar, como pessoas que estamos no mundo, porque Jesus disse: Pai, eu oro por eles, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Que você seja guardado, seu corpo, sua alma, seus sentimentos, teu ministério, tua vida, teus sonhos, teus projetos. Fala com a tua igreja, Pai. E nós oramos agradecidos nesse dia tão especial, Dia dos Pais, em o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Agora começa a ministração. Preste bastante atenção, Deus vai falar com você. A ministração você pode marcar. Interessante, muito interessante. Faça o possível para conquistar o impossível. Faça o possível para conquistar o impossível. Grave algo: Deus é Deus e Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca na história, Deus pediu algo para alguém que esta pessoa não possa fazer. E normalmente, quando você tem sonhos que de repente parece que foge do teu controle, Deus vai investir no teu sonho. Diante de uma calamidade, diante de um momento de muita tristeza e dor, porque se tem um momento de tristeza e dor e calamidade, é a morte. Eu sempre digo, infelizmente, às vezes em alguns velórios, a pessoa morre com 50, você chora, se morrer com 80, você chora, se morrer com 120, você chora, se morrer com 200, você vai chorar. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer. Mas você que aceitou Jesus, ele diz: não se preocupe com a primeira morte, mas com a segunda. Jesus, ele dá uma ordem quando ele chega: tirai a pedra. Tirai a pedra. Imagine uma pedra. Tinha uma pedra.
Eu não vou dizer para você, a Bíblia não fala e não me permite nem fazer um prognóstico quantos quilos tinha essa pedra. Mas para nós caminharmos dentro de um racional, eu não acredito que essa pedra tinha mais de 100 quilos. Mas também não acredito que era uma pedra de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Era uma pedra considerada, de um determinado peso. Agora, o que importa não é o peso da pedra. É o simbolismo da pedra e a atitude que você vai fazer com esta pedra que talvez você colocou em cima do teu sonho. Quantos quilos tem essa pedra? Eu não sei, você deve saber. Você deve saber. Porque não foi Jesus que colocou ali, não foi nem o diabo, quem colocou foi Marta e as pessoas mais próximas dela, que decidiram colocar uma pedra. Decidiram colocar uma pedra. E Jesus, ele deu uma ordem: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, como nós já acabamos de ler: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Não é difícil você conversando com as pessoas, às vezes ela fala: pastor, pelo amor de Deus, eu não toque nesse assunto, porque me desestrutura. Às vezes eu escuto essa palavra: cheira mal. Mas esse cheiro mal, se Jesus entrar, vai virar cheiro de vida. Jesus, ele transforma história. Jesus, ele responde: não te disse eu, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, diante do impossível, Jesus, ele dá uma ordem. Diga, diante do impossível, Jesus dá uma ordem. Possível de fazer. Se Jesus, ele fala algo com você, vai ser possível de você realizar. A pedra está um pouco pesada. Ele vai enviar alguém para lhe ajudar para tirar aquela pedra, mas a pedra precisa ser tirada. Não interessa se vai ser 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, mas essa pedra tem que ser tirada. A ressurreição veio após a pedra ser tirada. Entenda isso, que Deus já está falando contigo. Então ele dá uma ordem diante do impossível, uma ordem possível de fazer. Por isso a ministração é: faça o possível para conquistar o impossível. Só que muitas vezes nós não queremos fazer o possível. Porque mesmo esse possível, ele não tem muita conotação com a nossa alma, com o nosso entendimento, mas com o nosso espírito e com a nossa fé. Lembra quando eles não pegaram nada? Jesus falou: volte e lance a rede. E a rede se encheu de peixe. Não era mais a hora de pescar, a melhor hora de pescar já tinha passado, mas era Jesus que estava falando. E pelo Espírito Pedro fala: sobre a tua palavra eu jogo a rede. Ele não disse: eu jogo a minha rede na minha experiência. Ele disse: sobre a tua palavra eu jogo a rede. Então os peixes obedeceram não à necessidade de Pedro, mas o comando de Deus. A tua necessidade vai ser restaurada pelo projeto de Deus, pela vontade de Deus. O problema não é o peso da pedra, diga para você mesmo: o problema não é o peso da pedra, é a decisão de acreditar naquilo que Cristo disse. Eu falo para vocês que quando eu estudo eu choro. Se eu estivesse lá, talvez eu fizesse pior do que Marta. Já cheira mal, já é 4 dias. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E você encontra essa afirmação nos evangelhos várias vezes. Se você quer marcar, Lucas 18, 27, é um momento em que os discípulos falaram: mas isso aí é impossível. E Jesus falou: sim. E eu amo Jesus. Ele disse: sim, impossível para o homem, possível para Deus. Então, se você está numa pendência, se você tem algo, um sonho, um projeto, alguma coisa, e você está vendo que aos teus olhos, a tua alma vai dizer: é impossível. Quando Pedro quis andar sobre o mar, eu acredito que a alma dele disse: você vai afundar. Mas
o Espírito diz, você vai andar. E é só você ler a Bíblia, até que a fé gerenciou os sentimentos de Pedro, a Bíblia diz que Pedro permaneceu de pé. Quando ele olha para o lado, vê as ondas, ouve o barulho do vento, diz que ele teve medo e começou a afundar. A nossa alma, a tendência dela é se afundar, é se agarrar na terra, e o nosso espírito é nos elevar para atingir as coisas do céu. Entenda isso, entenda isso. Se você está entendendo e está sendo abençoado, diga amém. Os impossíveis dos homens, então, são possíveis para Deus, já falei o versículo para você. Diante de cada, meu Deus, marque isso, diante de cada impossibilidade humana, há sempre uma possibilidade divina. Nós somos limitados, e a nossa alma tem a tendência de nos limitar ainda mais. Quando Davi se prontificou a lutar com Golias, o rei Saul, qual foi o conselho do rei Saul? Você não pode lutar com ele, você é pequeno, você não tem experiência, e ele é grande, ele é guerreiro, ele vai acabar com você. Fala da alma de um homem que era rei, mas dentro do espírito do pequeno Davi dizia, eu vou lutar, ele é muito grande para mim errar o alvo, e você conhece a história. Ele venceu. A nossa vitória está muito mais ligada ao Espírito, ao que Deus fala, do que aquilo que nós achamos, pensamos ou imaginamos. Então, deixe isso entrar no teu coração. Diante de cada impossibilidade humana, sempre há uma possibilidade divina. Onde as forças humanas se esgotam, o poder de Deus continua. Porque nós temos nosso limite. Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Nós somos humanos, temos nossos limites. E temos que saber trabalhar com ele. E na hora que você vê que você está chegando no teu limite, você está chegando na tua tampa, o que é que você tem que fazer? Depender de Deus, confiar em Deus. Como foi dito aqui, não basta conhecer. O conhecimento, o Espírito Santo me disse algo interessante. Ele disse, o conhecimento que não leva você à prática, não é conhecimento, é informação. Porque o verdadeiro conhecimento leva você à prática. Então tem muita gente que tem informação de Jesus e não conhecimento. Pasme você, Judas nunca conheceu Jesus. Embora caminhou tanto tempo perto dele, nunca conheceu Jesus. A família de Marta enfrenta um problema grave. O amor e a amizade de Jesus por Lázaro não o brindou das dificuldades. Eu sou crente, não vou ter mais gripe, não vou ter mais doença nenhuma, e vai nessa, meu irmão, vai nessa. Tem gente que quer ser espirituoso, acha que está no céu. Nós não está no céu, nem na Jerusalém celestial, nós está na terra. Se você der uma martelada no teu dedo, vai doer. Eu sou espiritual, vou dar uma martelada no meu dedo, não vai doer. Vai doer sim. Vou comprar e vão esquecer, vão cobrar você, pode ter certeza disso. Algumas lições podem ser aprendidas com esse episódio. As crises são inevitáveis. É a mesma coisa a família. Qual é a família que nunca teve dificuldade, nunca teve problema, às vezes até crises? As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Pouquíssimas vezes a Bíblia fala que Jesus tinha amigo, mas a casa de Marta e Maria e Lázaro era uma das casas que ele mais frequentava. A Bíblia, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, leia depois, é um texto lindo, não diz assim, Senhor, Lázaro te ama muito e ele está doente. Não foi esse o recado. Qual foi o recado? Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está doente. É diferente. As crises podem aumentar. Você é uma igreja instruída.
As crises podem aumentar. Lázaro piorou, diz a Bíblia. O texto é lindo, é muito, só que é extenso, mas a Bíblia diz que Lázaro piorou. Há momentos em que nós somos bombardeados de problema. Sabe aquela história que se fala, parece que eu derrubei um Golias, aparece outro, você derruba outro, vem outro. Tem dia que é complicado. Então, somos bombardeados de problemas. Somos muitas vezes bombardeados de problema. Aleluia. Diga, muitas vezes somos bombardeados de problema. Escuta isso, que escapam do nosso controle. Muitas vezes escapam do nosso controle. Enfermidades, perdas, prejuízos, lutas. Oramos e nada acontece. Talvez você já está orando há 1 mês, 2 meses, 5 anos, 6 anos, 10 anos. E aí a tua alma vai se manifestar. Como soube que Jesus estava chegando, a Marta, almática, correu encontrar com Jesus e fazer cobrança. Não esperou nem ele chegar. Às vezes nós estamos cobrando Deus certas coisas que Deus não esqueceu. Deus está caprichando, Deus está se aproximando de nós com um milagre que vai nos surpreender. Pode aplaudir a Deus, aleluia. Aleluia. Aliás, parece que as coisas até pioram. Queremos alívio, a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. Marta e Maria fazem uma coisa certa na hora da aflição. Elas fizeram uma coisa certa na hora da aflição. Buscaram a ajuda de Jesus. Mas uma demora surpreendente. Qual era o pensamento de Marta e Maria? Principalmente de Marta. A hora que Jesus ficar sabendo do problema que nós estamos passando, ele vai cancelar a agenda de Deus e vai correr até onde nós estamos. Quantas vezes nós não queremos que Deus cancele a agenda dele, que está incluso um milagre maior do que você sonha, pensa ou pode imaginar. Só que veja bem, Jesus, ele não abriu mão da agenda de Deus. Uma demora surpreendente. Lázaro piora, Lázaro morre, Jesus não aparece. Talvez na cabeça de Marta, quando viu Jesus, falou, hein? Veio para o enterro, aí ainda perdeu hora. Grave algo, a demora de Deus vai trazer algum benefício para o teu futuro. Quem entendeu, diga amém. A demora de Deus vai trazer algum benefício para o teu futuro. Aleluia! Aleluia! O propósito de Deus estão além da nossa compreensão. Os propósitos de Deus, você que é filho amado, filha amada, os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. Todo pai, hoje é dia do pai, né? Todo pai que ama o filho, com certeza, os desejos dele em relação ao filho, à filha, é além do que o filho e a filha podem imaginar. Você pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Agora escute só, como conciliar nossa necessidade com a demora de Jesus? Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Deus? Como? Em vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ainda esticou mais o tempo, esticou mais 2 dias. Esticou mais 2 dias. Aonde ele estava, Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Preste atenção. Esta palavra é um divisor de água na tua vida espiritual. Ela teve que aprender a lidar com a doença do irmão e com a demora de Jesus.
Perguntas surgiram na mente dela. Quando nós oramos e precisamos de uma coisa e parece que não acontece, perguntas surgem na nossa cabeça. Mas por quê? Conversava com a pessoa e quando ela chorou, eu chorei junto, ela disse, por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus não veio. O que eu creio que Jesus ainda vai chegar, de uma maneira surpreendente. Porque Jesus não foi lá para curar Lázaro, Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Então o tempo que Marta achava que estava sendo prejuízo, estava sendo benefício para um milagre que levou muitos judeus a crerem em Jesus. Pergunta surge na nossa mente. Por que ele não veio? Por que ele não veio? Jesus era amigo delas, amigo de Lázaro. Ele já tinha ido muitas vezes, e Marta o servia com a maior boa vontade, você sabe disso, às vezes até exagerava na comida. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Será que ele nos ama mesmo? Quantas noites conversamos com Jesus e ele dizia que nos amava? Será que ele ama mesmo? Será? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus. Porque nessa hora aparecem os corvos e os urubus. Está vendo? Que adianta ser na igreja? Está desempregado, né? Está passando apuro, né? Muitos começaram, só ler a Bíblia, tá? Muitos começaram a questionar a demora de Jesus. Ué, vocês não vão na igreja? Vocês não eram amigos de Jesus? Ele não vivia na casa de vocês lá? Comendo, descansando, jogando conversa fora? Marta oscilou entre a fé e a lógica. Se ela já tinha problema com esses burburinhos, por isso muito cuidado. Dia desses eu disse algo que o Espírito Santo ministrou, eu achei libertador. Quando às vezes a pessoa fala, eu não escuto a voz de Deus. Você escuta sim a voz de Deus. O Espírito Santo falou, todos ouvem a voz de Deus sim. O problema é que os ouvidos delas ficam disponíveis para ouvir outras vozes durante a semana inteira, e a palavra de Deus fica infrutífera. É a parábola do semeador, o primeiro caiu em terra dura, o segundo no meio do espinho, o terceiro em pedra, só uma semente caiu na terra boa. Então de 100%, é rápido para fazer conta, divide por 4, 25% apenas aproveita aquilo que Deus fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a quem você tem dado ouvido? Porque com a qualidade, com o alimento que você alimenta, a tua alma determina a qualidade de vida que você vai ter e o grau de liberdade que você vai viver. Qualidade de vida e grau de liberdade. Tem muitos crentes preso na sua própria alma. A demora de Jesus põe nos lábios de Marta um lamento. Põe um lamento. Você viu que ela foi lamentando, triste. Se você tivesse vindo aqui, meu filho, meu irmão não teria morrido. Mas eu quero dizer algo para você agora, preste muita atenção, para nós continuarmos. Todos vocês conhecem o apóstolo Paulo? Todos? Maravilha. O apóstolo Paulo da Bíblia. Lá em Atos 28, você pode ler depois, tá? Não precisa abrir agora não. O que aconteceu quando Paulo, ele desce em uma ilha, ele foi picado por uma cobra. Quem lê Bíblia sabe disso, foi? Uma cobra o picou. Poxa, mas o apóstolo Paulo, tanta gente ruim com ele, a cobra foi picar logo ele? Às vezes a gente pensa assim, tanta gente ruim, por que eu peguei gripe? Por que não vai pegar dessas pessoas que não prestam? Uma cobra picou Paulo. Está escrito na Bíblia, eu creio. O que aconteceu com a mão dele? Diga, inchou. A mão dele inchou.
Mas escuta só, o veneno não o matou. Paulo não morreu da picada daquela cobra. O veneno, a mão inchou. O veneno não o matou. Mas no texto não fala que a picada não doeu. Você acha que uma picada de cobra não dói? Dói e dói muito. A Bíblia não diz que a picada não doeu. Deus não promete livrar da dor da picada, mas sim do efeito do veneno. Deus não o livrou da dor da picada, mas do efeito do veneno. Agora para você, algumas situações vão doer. Algumas situações vão doer, mas não vão te matar. Se você recebe, dê um aplauso a Deus. Vão doer, mas não vão te matar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Uma pergunta que se impõe nesse contexto é: como conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus? E muitas vezes nós sofremos com isso. Se você for lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, tem uma palavra tremenda que fala assim, para Deus, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem uma coisa. Ignorar é não conhecer. Não quero que vocês ignorem uma coisa. Um dia para Deus é o quê? Como 1000 anos. E 1000 anos? Como um dia. O que significa isso? Que o que não aconteceu em 1000 anos pode acontecer num dia. Os de repentes maravilhosos ainda estão na mão e no poder de Deus. Se você crê, se expresse. Aleluia, o poder e os de repentes maravilhosos ainda estão na mão de Deus. 2 Pedro 3,9, se você quer ler. O propósito de Deus não era curar Lázaro, mas ressuscitar a Lázaro. O propósito de Deus para a sua vida não é remendar você, mas é transformar você. O que Jesus fala lá para os discípulos em Mateus 9? Não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odres velho. O problema não é o tecido novo, a roupa nova, as coisas novas que Deus vai te dar. O problema é a gente ficar agarrado às coisas velhas. Solte o passado para que você possa abraçar o futuro. Aleluia. Então Deus, ele não tem nenhum projeto de nos remendar, graças a Deus. Você serve um Deus que muda nome e transforma história. Muda nome e transforma história. Escute isso. Não importa o que você está vivendo, o importa é em quem você está se tornando. Eu lembro dos meus primeiros dias como Jesus, como foi difícil. Como foi difícil, até a comida era diferente. Era comida boa e eu achava comida ruim. Porque Jesus disse, não lance pérolas aos porcos, eles não valorizam as pérolas. Ovelha pode cair na lama, pode ou não pode? Pode, mas ela não rola. Ela levanta e sai fora da lama. Porco cai na lama e rola. Escute isso agora. Escute isso. Então, não importa o que está acontecendo, importa em quem você está se tornando. Para isso, você vai precisar de paciência. Diga paciência. Paciência é uma virtude, gente. Eu tenho pedido de Deus paciência. Melhorei um pouco, mas estou muito longe ainda de ser aprovado por Deus nesse quesito paciência. Paciência. Eu vou ler a Bíblia. Abacuque 2. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Deus não vai deixar você sem resposta. E quando Deus falar, não vai ser mais ou menos, nem mentira, nem engano, vai ser a verdade. Deus não mente.
Se tardar, o que a Bíblia fala? Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus não chega atrasado. Às vezes nós que somos ansiosos demais. Aleluia. Quero ler Hebreus 10 com você agora. Meu Deus, presta atenção. Marca aí. Hebreus 10, do 36 em diante. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando você termina de fazer a comida e tira do fogão, ela está saindo fumaça. E mesmo que você estiver com muita fome, você não pula em cima da panela e começa a comer a comida quente. Você espera um pouco. Espera ou não espera? Espera, senão você queima a língua. Olha que fantástico. Necessitai de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou continuar lendo. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. Você lembra que quando Jesus chegou, Maria ficou na casa aguardando. Ela sabia que o comando, que se pudesse acontecer algum milagre, não era pelo pedido dela, era pelo poder de Deus. Porque no fundo, ela também queria que Jesus tivesse curado Lázaro. Mas Jesus estava chegando ali para ressuscitar Lázaro. Jesus está entrando na tua vida para fazer um rebuliço maravilhoso, bem melhor do que você sonha, pensa ou imagina. O meu justo viverá da fé, Bíblia. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que recuam. Não somos daqueles que recuam. Uma igreja viva para um Deus vivo. Diga, eu sou uma igreja viva para um Deus vivo. Faça o possível para conquistar o impossível. Faça o possível para conquistar o impossível. Acredito que todos nós já passamos ou passaremos por situações em que nós vamos julgar impossíveis de se resolver. Muitas vezes a vida nos coloca em situações que você fala, não vejo saída, não vejo. Aquele momento em nossas vidas onde não conseguimos enxergar uma saída. Você olha e fala, não estou vendo nada, não se preocupe. Deus está vendo. O Espírito Santo falou isso, eu achei tão fantástico, eu estou falando para todo mundo que eu converso. O Espírito Santo falou assim, estou falando para você agora, você não é um estranho para Deus. Como é que você trata uma pessoa que você conhece, você trata bem, ajuda, conte comigo, você não é um estranho para Deus. Porém o milagre pode ser conquistado quando nós fazemos o possível. Tirai a pedra, essa atitude valeu uma ressurreição. Diga, tirar a pedra, valeu uma ressurreição. Agora escute isso, humanamente falando, tanto é que Jesus curou dezenas de pessoas, mas ressurreição ele só fez 3. Só 3 ressurreições. O impossível, deixe isso entrar em você. O impossível está escondido nas tarefas mais simples da fé. O Espírito Santo me disse algo assim, ele disse assim, é muito difícil você liberar uma pessoa, tirar uma pessoa da religiosidade pela simplicidade da graça de Deus. As pessoas acham que Deus é simples demais, e elas querem complicar. Um grande psicólogo, ele fala assim,
o ser humano é tão complicado, se ele não tem nenhum problema, ele cria um. Esse é o ser humano. Porém, escute isso. O que é fácil, eu vou repetir para você entender. O impossível está escondido nas tarefas mais simples da fé. Se nós estivéssemos lá, nós não conseguiríamos tirar aquela pedra? Conseguiríamos. Então você veja que Deus não pede nada de extraordinário. Vocês lembram? Segura que eu vou voltar lá no... Vocês lembram quando Naamã foi para ser curado da lepra? E ele falou assim, eu estou pensando que o profeta vai sair, vai orar, vai gritar, vai pular, vai fazer isso, vai pôr a mão no menino, lá. Manda o secretário dele, Geazi, e fala o quê? Simplesmente, para quem já foi a Israel, conhece o rio Jordão, um rio meio barrento, e ele diz simplesmente o quê? Para Naamã, mergulhe no Jordão 7 vezes. E Naamã ficou bravo, ficou invocado, vou embora, lá em Damasco os rios são limpos, eram limpos, mas o que cura não é o rio Jordão, é a palavra de Deus que cura. E um detalhe, aí os servos dele, que representam o Espírito Santo, o que disseram para Naamã? Meu Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa bem difícil, o Senhor não faria? Mas é claro, então... Olha que simples, é só o senhor mergulhar ali no Jordão, abaixar ali, 7 vezes, está resolvido. E ele fez, e ele foi curado. Quando obedecemos às orientações de Deus, por mais simples e absurdas que apareçam, vivemos milagre. Se você crê, dê um aplauso a Deus, diga, vivemos milagre. Aleluia. Escute isso então. O que é fácil de fazer, diga o que é fácil de fazer, é difícil de acreditar. Será que nós estivéssemos lá, escutar o Geazi falando mergulho 7 vezes, será que a gente ia acreditar? Moisés, escute isso, escuta isso aqui, Quem poderia imaginar que levantando o cajado Moisés abriria o mar vermelho? Pedacinho de pau seco na mão, apontando para o lado do mar. Você ia acreditar? Oba, o mar vai se abrir, vamos festejar. Nós não íamos acreditar. Qualquer um de nós poderíamos levantar o cajado e apontar para o mar. O que Deus pede é simples, e atrás do simples de Deus tem milagres grandiosos. Tem milagres grandiosos. Estou pregando a Bíblia para você. Quando fazemos o possível, podemos ver o impossível acontecer. O Espírito Santo está convidando você para fazer o possível. E o impossível Deus vai fazer. Já o louvor vem para encerrar. E para concluir essa mensagem, faça o possível para conquistar o impossível. Diga, preciso fazer o possível para conquistar o impossível. E agora presta atenção, porque é através de 3 verbos, todo mundo sabe que verbo é ação, diga 3 verbos, diga 3 ações, não são possíveis para conquistar o impossível. Para o impossível acontecer, o possível precisa ser feito. Então você está disposto a fazer? Você está disposta? Então vamos lá. Isaías 53:1, só para título de informação, mas você pode ler depois. O profeta Isaías, ele foi o que mais profetizou sobre Jesus. E aqui ele fala assim, quem creu na nossa pregação? Ele fala com Deus, ele está falando com Deus. Deus, estou pregando. Quem creu na nossa pregação? E a quem vai se manifestar o braço do Senhor? O primeiro verbo, diga, encontrar. (8, 10 e 11 de dezembro), uma pessoa vai encontrar com Deus. O mestre
está aqui e Ele te chama. Você está aqui com alma, sentimentos, desejos, vontade. Marta foi lá. Você viu que a nossa alma, só a nossa alma não conquista nada. Pelo contrário, o que ela fez com Jesus? Parou Jesus. Mas aí, primeiro verbo encontrar, ela vai lá e fala o que para Maria? O mestre está aí e ele te chama. O Espírito Santo te chama. O mestre está aqui e te chama. Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa. Não faça Jesus esperar. E foi encontrar com ele. Ele está aqui e te chama. Eu creio que todas as pessoas que chegam na porta da tua casa, tu atende. Mas se chegasse uma pessoa bem famosa, talvez em 1 minuto você trocasse de roupa, sei lá o que você ia fazer. Olha, está chegando, está chegando, está chegando. Ele está aqui e te chama. O encontro com Deus é necessário e possível. Olha que profundo você está ouvindo. O encontro com Deus é necessário e possível. Esse foi o começo do milagre. Esse foi o começo do milagre. Insisto, Marta fez Jesus parar. A nossa alma muitas vezes faz o projeto de Deus parar na nossa vida. Maria foi lá e aí então diz o que? Jesus começou a andar na direção do sepulcro. Esse foi o começo do milagre. E você está esperando o quê? É você e Deus agora, não cutuca ninguém não. Cutucar os outros é fácil. Diga, e eu estou esperando o quê? Ele está aqui e te chama. Quando nada fizer sentido, diga isso para a tua alma. Quando nada fizer sentido, lembre-se, aqui não é casa, é caminho. Nós não chegamos no destino final. Ah, e se eu parar? Parou fora do caminho. Parou fora do propósito. Você já pegou ônibus ou trem e desceu na estação errada? Dá uma boa dor de cabeça. Então, qual é o primeiro verbo? Já vamos orar. Qual é o primeiro verbo? Encontrar. E lá em casa eu vou bem com calma, mas eu quero que você pense. Amanhã é feriado. Jesus parou e ficou lá parado. Aí eu pergunto, e se Maria não tivesse ido lá, tal? Não sei o que ia acontecer. E ele estava parado. Muitas vezes a nossa alma paralisa o projeto de Deus na nossa vida. Segundo verbo, acreditar, diga acreditar. Eu já te disse, se creres verás a glória de Deus. O impossível, ele está condicionado à fé, a acreditar. Está condicionado. Leia a Bíblia. O que Jesus disse para o Bartimeu? O meu poder te curou. A tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue. Te curei porque eu sou Jesus. A tua fé te salvou. Vai em paz. Se creres, o medo e a dúvida pode nos impedir de experimentar e conquistar o nosso milagre. A dúvida, o medo. Tirai a pedra. Não existe outra maneira de conquistar o impossível a não ser fazer o possível. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Eu estou pregando Bíblia para você. Não tem outro jeito de conquistar o impossível, a não ser fazendo o possível. Terceiro verbo, então, foi encontrar, acreditar
Firme aí? Terceiro verbo e oração. Terceiro verbo é orar, falar com Deus. Jesus não chegou lá e tirar a pedra, enfiou a mão lá, pegou Lázaro o cabelo e arrancou para fora. O que ele fez? Se volta para o Pai. Diante das impossibilidades, se volte para Deus. Terceiro verbo, orar. Tiraram a pedra e Jesus, escute isso, enquanto todo mundo, quando tirou a pedra, todas as pessoas que estavam ali, presta atenção, o que elas fizeram? Vixe, o negócio está feio, hein? Todo mundo olhou para o túmulo. Enquanto todo mundo olhou para o túmulo, para o morto, Jesus olhou para o Pai. Jesus tira os olhos do problema e volta para a solução, que é Deus. Aleluia, aleluia. Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Tem coisas que Deus faz para qualquer um. Sim ou não? Deus é Deus. Tem coisas que Deus faz para qualquer um. Tem coisas que Deus só faz quando você ora. Quando você ora. Jeremias 33:3, tem na sua Bíblia? O que Deus fala lá? Clama a mim, e eu vou pensar no teu caso. E responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Tirai a pedra. Era possível tirar a pedra? Era. Tanto é que tiraram. Tiraram. Dê um passo de fé. E uma coisa que eu já disse aqui, que o Espírito me revelou, eu acho fantástico isso. E Marta participou para tirar essa pedra. E não é castigo. Às vezes você fala: Deus está querendo me castigar, está querendo que eu ore, que eu jejue e castigo. Não. Talvez você já colocou muita pedra em cima de muitos sonhos seu. E você colocou a pedra. Agora as mãos que participaram de um sepultamento com pedra em cima, agora Jesus chama para tirar a pedra para participar de um milagre. As tuas mãos estão sendo convidadas para viver milagre. Se você crê, diga amém. Tirai a pedra, isso foi possível. Tiraram a pedra significa enfrentar uma situação que nós não queremos mexer mais. O que significa tirar a pedra? De repente você não vai tirar a pedra, quer dizer o quê? O Espírito Santo que falou, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Tirar a pedra significa enfrentar uma situação que nós não queremos mexer mais. Como eu disse para você, a pessoa falar: não, isso não quero mexer nisso não. Isso aí quanto mais mexe, mais fede. É normal essas expressões. Não quero saber disso não. Não, volta a estudar, você vai conseguir. Não quero saber mais disso, não quero. Porque não quer fazer o possível. Porque se fizer o possível, Deus faz o impossível. Não queremos mais mexer mais, mas que Deus quer curar. Deus quer te curar. Você só é curado quando você tocar em algum assunto e não te incomodar mais. Você só vai ser livre por fora se você for livre por dentro. Você vai dominar qualquer situação se primeiro você dominar a você mesmo. E para orar com você, quando a pedra foi tirada, todos olharam para onde? Para o túmulo. Jesus olhou para o céu. Para onde você está olhando mais? Eu já fiz essa experiência. Vocês me perdoem se eu sou repetitivo. Imagine essa parede aqui, olha o tamanho dela. Essa parede
Imagina essa parede branca, num dia bem claro. Você vai no meio dela mais ou menos, pinta uma bolinha lá de vermelho, roxo, amarelo, a cor que você quiser. Afasta alguns passos e olha o tamanho da parede, só uma bolinha pintada lá, de cor. E você começa a olhar só naquela bolinha. Se concentra bem naquela bolinha. De repente você olha para a parede toda. Se a bolinha é amarela, a parede inteira está amarela. Quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. Começa a olhar para a solução. Colossenses 3 fala, busque a Deus. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do alto. E quando as pessoas olharam para o túmulo, Jesus olhou para cima. E o que ele fez? Ele orou. Diga, ele orou. Escute isso, a voz daquele que tirou Lázaro do túmulo é poderosa para tirar você de qualquer situação. Creia nisso. É um problema familiar, é um problema profissional, não interessa o tamanho do problema, escute isso, a voz daquele que tirou Lázaro do túmulo é poderosa para tirar você de qualquer situação. Lázaro ouve a voz de Jesus e sai da caverna da morte. Porém ele sai todo enfaixado, coberto com mortalhas, vestes de morte. O que Jesus faz? Ordena as pessoas, desatai-o e deixai-o ir. Deus já te salvou, você está vivo, agora Deus quer te libertar de todas as amarras que te prendem. E eu vi uma colocação que eu fiquei maravilhado. A pior coisa da morte, da vida, não é a morte, é fingir que está vivo. Lázaro agora está vivo, mas com vestes mortuárias, está na Bíblia. Seus pés, suas mãos, seu rosto estavam enfaixados, ele não via direito, não podia movimentar nem a mão nem os pés. Precisamos nos despir das vestes velhas da vida, precisamos nos revestir das roupagens do novo homem e da nova mulher, que Efésios 4 fala que é criada em verdadeira justiça e santidade. Precisamos ajudar uns aos outros. Quem está entendendo? Por que Deus te usa? Nós temos que ajudar as pessoas. Porque você concorda comigo, eu sei que você está comigo. Se todos saíssem dali, olha que maravilha, Lázaro ressuscitou. Mas ele estava deitado no chão, ele ia ter muita dificuldade. O máximo que ele ia fazer é isso aqui, ó. E não ia muito longe. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem e não nos deixa caminhar, avançar e conquistar os nossos sonhos. Somos uma comunidade, uma igreja que cura, diga cura, coopera e produz restauração. Diante de cada impossibilidade humana, sempre vai haver uma possibilidade divina. Faça o possível para conquistar o impossível. E para nós adorarmos a Deus e orarmos, olha o que o Espírito Santo disse, eu achei fantástico. Não busque na terra aquilo que só do céu pode vir. Todos ouviram? Não busque na terra aquilo que só do céu pode vir. Jesus não buscou na terra força e poder para ressuscitar Lázaro, ele buscou do céu. E agora, não faça de Jesus um remédio que você procura apenas quando está passando mal, mas sim, faça de Jesus o pão de cada dia que você necessita para viver. Não faça de Jesus um remédio, faça dele a sua vida. Faça o possível e conquiste o impossível. Não busque na terra aquilo que só do céu pode vir. Fique em pé. Vamos cantar, vamos adorar e já vamos terminar.
Quando tudo Aproveita que alguns minutos apenas você pode orar. Sua voz me encoraja a prosseguir. Acreditar e orar. 3 verbos. Quando tudo diz que Aleluia. não, ou parece que o mar Diante não vai de se cada abrir. impossibilidade humana, existe uma possibilidade divina. Sei que não estou só. Você não está só. E o que dizem sobre mim não pode Não se deixe a sua alma frustrar. paralisar o projeto de Deus na tua vida. Venha em meu favor. Todos olharam e pro túmulo, cumpra pro caixão. em mim Só o Jesus teu olhou pro céu. querer. O Deus do impossível não Aleluia. desistiu de mim. Oh Deus. Sua destra me sustenta e me faz Ore. prevalecer. Se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. Faça o possível e conquiste o impossível. Deus não Sua mente. destra Deus não me falha. sustenta e me faz prevalecer. Oh, O Deus aleluia. do impossível. Não deixe a lógica estragar o projeto de Deus na sua vida. Não paralise Jesus com as suas cobranças carnais. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz não, sua voz me encoraja a prosseguir. oh Deus maravilhoso, vem o Espírito Santo com cura, Quando tudo desfazendo diz que não, toda a armadura, Pai, da ou religiosidade. parece que o mar não vai Parece se que o mar não vai abrir e o inimigo está chegando. Sei que não tem estou certeza. só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Deus vai vir ao teu Cumpra favor. em mim o teu querer. Não era curar, Deus era do ressuscitar. Aleluia. Não desistiu de mim. Creia. Sua destra me sustenta. Sua alma não e pode me mais faz governar tua vida. prevalecer. O Deus do impossível. Marta parou Jesus. Não Maria desistiu conduziu de Jesus até o lugar do milagre. Sua destra me Teu Espírito vai conduzir você para o endereço do milagre. O Deus do impossível, o Deus do Mas tudo diz, a impossível. coisa está piorando. Desistiu de mim. Continue crendo. Sua destra me sustenta. Deus não atrasa. E me faz prevalecer. Deus não perde hora. O Deus do impossível. Aleluia. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Aleluia, aleluia. Oh, Santo Deus, Deus do impossível. Espírito Santo nos ajude. 3 verbos: encontrar, acreditar e orar. Por que às vezes não oramos? Porque não acreditamos. Marta parou Jesus, e a palavra diz que ele ficou parado.
A nossa alma muitas vezes atrapalha os projetos de Deus na nossa vida. Mas quando Maria chega, que representa o nosso espírito, Jesus começa a andar na direção do milagre. Só que ele diz: se creres, verás a glória de Deus. E o terceiro verbo, orar. Jesus, ele ora ao Pai porque ele acredita que Lázaro vai ser ressuscitado. Jesus, ele olha para cima, enquanto todos olham para o túmulo, para o problema, para o mau cheiro. Jesus é o único que olha para o céu. E ele ora porque ele acredita que Lázaro vai ser ressuscitado. Ele depende ali de uma autorização do Pai, de um consentimento do Pai, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi submisso ao Pai. Não era um exibicionismo, era desejo do Pai alcançar outras pessoas. Deus vai fazer milagre na tua vida, para outras pessoas se converterem por causa do milagre que aconteceu na tua vida. E não é simplesmente uma cura qualquer, é uma ressurreição, é uma mudança de nome, é uma mudança de história. Deus já fez grandes coisas na tua vida, e não se preocupe, Deus está fazendo coisas maiores e grandes que você não sabe e que você não conhece. Ele não está atrasado. Deus é perfeito em tudo que faz. Faça o possível e conquiste o impossível. Encontrar, acreditar e orar. Tire os olhos da dificuldade. Creia naquilo que Jesus fala. Muitos estavam questionando para Marta e para Maria a ausência de Jesus. Talvez tem pessoas questionando a tua vida por os milagres que ainda não chegou. Marta vacila entre a lógica e a fé. Maria fica firme na fé. As 3 vezes que a Bíblia mostra Maria, mostra ela de joelho, uma aprendendo, outra chorando e outra agradecendo. Se você aprender, se você reconhecer a Deus, você vai ter muito mais para agradecer do que para pedir. Quando somos gratos por aquilo que temos, Deus nos dá até que nós não merecemos. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Esta aqui é uma palavra extraída da palavra do Senhor, é uma realidade espiritual. Não busque na terra aquilo que só do céu pode vir. Não faça de Jesus um remédio, só quando você está doente e passando mal que você lembra dele. Faça dele o pão da vida todos os dias, todos os momentos, e você vai ter uma vida de testemunho, uma vida de realização, uma vida de liberdade, de alegria, uma vida abençoadora. Creia. Aleluia, que Deus te dê uma ótima semana. Quarta-feira, às 20 horas, temos uma mensagem de estudo. Agosto ainda serão ministrações avulsas, mas em setembro eu estou maravilhado. Deus já me deu uma série Sabedoria, e só não anunciar o nome, se você entender o nome da série, você já vai entrar numa aventura espiritual maravilhosa. Novos tempos, novos céus, muita coisa nova. Levanta a mão direita ao céu, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e que a direção e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida agora, para sempre. Diga amém. Dê um aplauso a Deus. Muito obrigado porque você veio, muito obrigado porque você acompanhou na internet, muito obrigado você que vai ver depois. Faça o simples e conquiste o impossível. Faça o possível e conquiste o impossível. Beijo no teu coração, ótima semana, ótimo feriado.